Salve, salve galera! Beleza? David na área, chegando com mais um vídeo aqui para vocês no meu canal. Espero que vocês estejam curtindo e aproveitando o máximo cada vídeo que eu estou lançando aqui, beleza? E antes de mais nada, vou pedir humildemente para você já curtir esse vídeo, já manda aquele like aí, mete o dedão no like. Se você não segue a página ainda e está vendo esse vídeo, já segue aí, dá aquela moral, dá aquela força. Se você curtir, compartilha também com seus amigos para quem precisa saber dessas informações aqui, beleza? Sem mais delongas, vamos começar. Bem, eu vou tratar um assunto aqui que muita gente me pergunta, né? Que me rodeia, me pergunta a respeito sobre os meus estudos, como eu mantenho, né, meus hábitos de estudar e como eu consigo estudar durante longas horas do meu dia, tá? Isso vai ter uma variação de pessoa para pessoa, tá bom? Mas o que a gente precisa entender é que não é da noite para o dia que a gente desenvolve, né, essa habilidade de estudar todo dia, ter uma rotina de estudo todo dia. No meu caso, eu confesso que eu já sou um pouco viciado em estudar, é verdade, sou viciadinho em estudar, adoro ler, adoro fazer meus estudos, tenho meus horários aqui dentro do meu hábito, na minha rotina, que eu dedico somente para isso. Mas esse é o caso seu, que talvez você não tenha esse hábito e não consiga estudar, né, do jeito que você quer. Tem algumas maneiras, eu vou estar mostrando aqui, explicando para você. Uma delas, que eu sempre falo para a galera e explico, de como desenvolver a rotina para você estar estudando aí constantemente. Primeiro que a gente precisa entender é que o nosso cérebro, ele é preguiçoso de natureza, tá? Ele não quer trabalhar, então a gente precisa forçar ele literalmente a fazer o que a gente quer. A gente manda no cérebro, então a gente tem que fazer com que ele nos obedeça. Só que isso também leva tempo. Você tem que dominar alguns gatilhos e se dominar para que isso aconteça, beleza? Esse é o primeiro entendimento que a gente tem. O nosso cérebro, ele quer guardar o máximo de energia possível para ficar só no stand-by, para fazer o mínimo que ele precisa fazer ao longo do dia. Isso é, as coisas básicas do dia, né? Vamos como se fosse um gato, né? Para a gente resumir e deixar bem fácil o entendimento. A gente, toda vez que vai se propor a fazer algo, a gente percebe que sempre vem informações que tiram do nosso foco, né? A gente não consegue executar algo que a gente literalmente precisa fazer naquele dia. Vou dar um exemplo. Você vai ter uma prova de história e sabe que precisa muito estudar para aquela matéria, né? E precisa passar naquilo. E quando você senta na sua mesa ou, né, no seu dormitório, onde você esteja, para estudar, o seu cérebro ele começa a te enviar comandos de desvio loucamente para que você não faça e não execute essa tarefa, porque ele não quer gastar energia, ele quer segurar o máximo de energia ali para não ter esse gasto energético, né? Para ele não ficar demandando energia para algo que ele não quer fazer. Mas a gente tem sim que forçar ele para que isso aconteça e que você consiga desenvolver suas tarefas. Primeiro, a gente precisa dominar, né, a nossa mente, mostrar para ela que quem manda nela somos nós. Beleza, entendemos que quem domina a nossa mente somos nós, né? Entendendo isso, né, que temos esse domínio, a gente precisa começar a colocar isso em prática, de fato, e começar a criar hábitos e costume para o nosso cérebro entender que sempre quando você for estudar, ele já vai fazer aquela ligação do que vai acontecer logo em seguida. Então, o que é primordial que você precisa entender? Você precisa ter um espaço, vamos dizer assim, aconchegante, onde o seu cérebro vai identificar que aquele lugar, aquele recanto, né, que você criou, que você tem, é apropriado para ele poder fazer o que precisa ser feito, que é estudar. Beleza? Então, essa é a primeira dica. Você precisa ter um espaço para colocar em prática seus estudos e tirar esse tempo para você e para o seu cérebro. Aos poucos ele vai se acostumando, tá bom? Outra coisa importante
não mantenha celular perto. Hoje em dia a gente sabe que ficar perto do celular a gente mantém um vício em cima, né? É normal. E como eu disse, toda vez que a gente for estudar, for criar esse hábito, o nosso cérebro automaticamente ele vai enviar gatilhos para que isso não aconteça. Então você vai querer estudar para a prova de história, na hora que você estiver num lugar e seu cérebro entender que aquele lugar é para estudar, automaticamente ele vai começar a te mandar um monte de informações e um monte de coisa que você não precisa fazer como se fosse prioridade. Por exemplo, limpar a caixinha do gato. Ele vai lembrar que você tem que fazer isso justamente na hora que você está sentado para estudar ou que você não pagou uma conta. Enfim, ele vai te dar um monte de informações, né, um monte de informação ali que é para evitar esse gasto de energia. Então você tem que ir contra isso totalmente e se forçar a ficar naquele ambiente, lutar contra isso, para que o seu cérebro entenda que aquele momento é o momento de estudo. Tá, David, beleza, você falou e não falou nada. Vamos chegar lá, segura aí. Uma outra coisa importante também que a gente precisa evitar são as distrações, tá? Evite distrações, como eu falei, celular, TV, rádio. Se você não tem hábito de ficar com música estudando, desliga, vá para um ambiente que seja neutro, tá bom? Isso vai te ajudar muito nesse pequeno hábito e nesse costume de estudo. E agora, se você já está implementado a isso, já tem esse lugar, já tem tudo isso, como que você começa a utilizar essa técnica que eu vou te explicar aqui agora, que é a famosa técnica de Pomodoro. É o que eu falo para todo mundo e que eu explico para todo mundo. Essa técnica se aplica para qualquer âmbito de estudo ou para qualquer atividade que você precise fazer e não consiga executar, né? Então você vai estudar, vai fazer a sua prova de história e precisa estudar essa matéria seriamente e não consegue se concentrar. Essa técnica, ela vai fatiar, ela é orientada em fatiar a sua hora em 25 minutos, em blocos de 25 minutos e 5 minutos de pausa. Então, você estuda 25 minutos, focado, e 5 minutos você se permite a fazer algo. Levantar, ir no banheiro, tomar uma água, você faz uma distração e uma reconfirmação que você precisa voltar para aquele estudo, tá? Então, você divide a sua uma hora e divide em 25 minutos com descanso de 5 minutos. Ao longo do tempo, conforme você for estudando e for criando esse hábito, automaticamente você vai ter essa consciência que 25 minutos já não é mais o suficiente. Então, de 25 minutos, você altera para 30 minutos. Depois de 30 minutos, você altera para 35 minutos. Depois para 40 e assim sucessivamente, até que você consiga ficar ali cronometrado uma hora estudando ininterruptamente, tá? Mas isso é com o tempo. Se você não tem esse hábito, né, de ficar ali sentado uma hora, o ideal para começar a criar esse hábito e seu cérebro entender que aquele momento é um momento de estudo, é literalmente você utilizar essa técnica de Pomodoro, que é blocos de 25 minutos fatiado dentro de uma hora, com pausa de 5 minutos. Tá bom? Eu utilizei essa técnica durante algum tempo, né? E hoje eu não utilizo mais porque eu já tenho uma carga de estudo muito alta, então se eu vou estudar, eu já consigo sentar e estudar durante horas. Se eu tiver, vamos dizer assim, o meu dia livre, eu já consigo ficar ali 1, 2, 3 horas estudando constantemente o que seja. Se eu for ler, se eu for desenhar, pintar, eu consigo ficar ali vidrado e até mais, né? Venham confessar que eu consigo ficar até mais. No tempo que eu estudava música, eu chegava a ficar 6, 7 horas constantemente tocando e estudando sem parar, só com pausa para ir no banheiro ou tomar uma água e comer e reiniciando os estudos de novo. Mas isso leva muito tempo para chegar nisso, então o ideal é você começar com essa técnica chamada Pomodoro.
ela vai ajudar muito no seu desenvolvimento, principalmente se você não tem esse hábito de estudar, né? E quer começar a ingressar a estudar de uma maneira mais correta e criar esse hábito para a sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham curtido essa pequena aulinha de como criar esse hábito, né, de estudo, que eu sei que é importante. Muitas pessoas às vezes ficam se cobrando por não estudar e não conseguir se concentrar, mas é porque às vezes tem esses empecilhos, né, que a gente não sabe que existe, mas que existe. E essa técnica ajuda muito e vai ajudar muito a você a se desenvolver. Beleza? Não deixe de me seguir na minha página social lá, David_Tatuarte. Me segue lá, acompanha meu dia a dia, minhas rotinas, para você ver de fato que realmente eu sempre estou estudando. Vocês vão ficar de cara. Vocês vão ficar de cara, porque é bastante coisa. Acompanhe lá minha rotina. Já segue aí, curte se você curtiu esse vídeo, compartilha com quem precisa saber e não deixe de ver os outros vídeos que estão aqui para você ficar por dentro do que eu estou falando e passando algumas ideias aqui para vocês, beleza? É isso aí, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, até mais.